Oi meninas, tudo bem? Hoje, oi meninas mesmo, porque a gente vai trabalhar sobre o sistema genital feminino. Aqui eu coloquei sistema reprodutor, mas eu não gosto muito desse termo, porque eu não acho que ele funciona apenas para reprodução, né? Então eu gosto de chamar de sistema genital feminino. Então a gente vai estudar todos os órgãos internos, né? Todos os órgãos externos, vocês vão ver o que seriam esses órgãos externos. E a gente vai ver também um pouquinho de ciclo menstrual, um pouquinho de colo do útero, né, de câncer do colo do útero, um pouquinho das mamas também. Então é uma aula bem interessante, bem informativa. Vamos começar. Então, nós mulheres, nós temos órgãos internos. Quem seriam esses órgãos internos? Então aqui a gente tem um corte, né? Então, vamos começar por aqui. Aqui a gente tem os ovários, né? A gente tem um ovário duplo, igual aqui na imagem, olha. Um ovário aqui, o outro ovário. Saindo do ovário, a gente tem uma tuba uterina, né? Então, saindo aqui dos ovários, a gente tem essa tuba uterina. Saindo da tuba uterina, a gente chega até o nosso útero, né? Então, olha, a gente chega até o nosso útero aqui representado. Saindo do útero, a gente tem a nossa vagina, né? Então, o útero e aqui a nossa vagina. Notem que tudo isso é interno, internamente, ok? Então, a nossa vagina. Aqui, olhando nessa imagem, a gente ainda consegue ver o nosso canal anal, aqui, né? A gente consegue ver também a nossa bexiga e a nossa uretra. Tá? Então, esses são os nossos órgãos internos: ovário, tuba uterina, útero e a vagina. A gente vai ver mais pra frente, mas aqui é o nosso colo do útero. Então, o nosso colo do útero é essa estrutura que fica entre o útero e a vagina. Aqui também dá pra ver, olha, esse é o colo do útero. E é isso que a gente consegue observar quando a gente faz o nosso famoso exame, né? Ou o exame de Papa Nicolau, ou o exame que ele coloca a câmera para observar internamente, né? A colposcopia. E os nossos órgãos externos, quais seriam? Bom, começando aqui a gente tem um monte de Vênus, né? O nosso pubis, ok? E o que a gente consegue observar? Aqui a gente tem o ânus, né? Que é a saída do nosso intestino. Aqui a gente tem o períneo, que é entre o ânus e a nossa região genital. Na nossa região genital, a gente tem a vagina, ok? A vagina. A gente tem a uretra, que aqui é onde ocorre a saída de urina. E aqui a gente tem o clitóris, ok? O clitóris. Aqui a gente tem os grandes lábios e a gente tem os pequenos lábios. Certo? Bom, observem que nós mulheres, nós temos 3 canais de saída: o ânus, a vagina e a uretra, ok? Cada um vai realizar uma função diferente. E aqui a gente tem também o clitóris, que é um prolongamento do nosso aparelho genital, que ele vai se prolongar até o interior da vagina, né? O clitóris, ele é muito importante porque ele vai garantir a lubrificação, ele vai garantir a nossa excitação no momento da relação sexual, ok? Então, a gente tem a vagina e o clitóris que se prolonga. Qual que é a função do sistema, né? Do sistema genital? Aqui, sistema reprodutor, que vocês também podem encontrar. Além de produzir os hormônios sexuais e os óvulos, né? É onde ocorre a fecundação. É no seu interior que o feto se desenvolve por 9 meses. Então, além da produção dos hormônios, da fecundação, o nosso sistema genital, ele é um sistema que vai também garantir o nosso prazer sexual, ok? Não só a vagina, mas a gente também tem o clitóris como estrutura que vai garantir o nosso prazer sexual. Assim como o restante do nosso corpo, muitas vezes. Vamos começar então com a função mesmo de produção de óvulos, né? E a função hormonal. A gente tem os nossos ovários, nós temos 2 ovários, certo? Que é a
gônada feminina. A gente viu lá a gônada, né? Nós temos as gônadas masculinas e as gônadas femininas. Qual que é a função dos ovários? Produzir os gametas femininos, que são chamados de ovócitos. Vocês vão ver também óvulos, mas eu gosto bastante da palavra ovócito. Eu acho que é a palavra que é a mais certa de se utilizar na produção dos nossos gametas, né? Então, produção de ovócito no final da puberdade. Essa informação é muito importante. Nós mulheres começamos a produzir os nossos ovócitos, os nossos óvulos, no começo da nossa puberdade, diferente dos homens. Quando a gente for ver o sistema genital masculino, a gente vai ver que a produção deles é durante a vida inteira, desde o nascimento até o final da vida, né? Eles produzem. Claro que na puberdade vai ocorrer mesmo a saída desses espermatozoides, mas nós mulheres, nós produzimos, né? Eles começam a ser liberados no final da puberdade. Nós já temos um número de ovócito estabelecido, então a gente já nasce com cada cápsulazinha estabelecida. Então é o nosso período, né, que a gente chama o nosso período fértil. Então, isso daqui já está pré-estabelecido dentro dos nossos folículos ovarianos. E todos os meses, um único folículo, a gente libera um único folículo, às vezes 2, né, mas normalmente um, é desenvolvido e maturado, né, promovendo o rompimento e saída das tubas. Então aqui a gente tem um processo, né, então eles estão aqui quietinhos, aí eles vão começar a se desenvolver, e vão começar a ser produzido, né, a se desenvolver ali. Aqui a gente tem uma doença, né, o ovário policístico. Notem um ovário normal, né, e o ovário policístico. O ovário policístico, ele tem essa característica, ele tem cistos, né, então policístico, muitos cistos, então é uma doença que precisa ser tratada, causa muita dor, né, para a mulher, então é importante o tratamento dessa doença. Saindo do ovário, então ele produziu o óvulo, né, o ovócito, ele vai começar a ser encaminhado pela tuba uterina, ok? Vejam, ele está sendo encaminhado pela tuba. Então a tuba, ela é um canal que vai conduzir os óvulos até o útero, né? E o que vai acontecer também na tuba uterina? Na tuba uterina vai acontecer a fecundação. Então, no caso, se o espermatozoide ele consegue chegar até a tuba uterina, é aqui que ele vai encontrar, né? Então, a imagem ampliada, aqui é que ele vai encontrar esse ovócito e ele vai fertilizar esse ovócito. Aí, a partir daqui, esse ovócito fertilizado, ele vai cair no útero, né? E aqui ele vai se instalar na parede uterina e vai começar a se desenvolver embrião, feto, né? E se desenvolve aqui dentro do útero. Chegamos no nosso útero, né? Olha só, novamente, ovário, tuba uterina, né? Ou também antigamente chamada de trompas de falópio. Chegamos na nossa cavidade uterina. Notem que o nosso útero, ele é revestido por musculaturas, né? Então a gente tem uma musculatura mais externa, que é a musculatura serosa. A gente tem uma musculatura interna, que é o miométrio, e a gente tem uma musculatura interna, que é o endométrio. É o endométrio, né, que é essa parte aqui, que vai descamar no momento da menstruação, ok? Então, ele vai descamar essa região aqui. Desculpa, eu tinha falado que era musculatura, mas aqui no caso é uma membrana, né? Então, ela vai descamar no momento da menstruação. Aqui a gente tem o endocérvice e aqui a gente tem o exocérvice, que é o nosso colo uterino. O colo uterino formado pelo endocérvice e pelo exocérvice. Então, aqui, ok? O nosso colo uterino. E aqui a gente tem o famoso câncer do colo do útero, né? A gente tem alguns estágios. Vejam, quando a gente olha no exame, a gente vê isso aqui, né? A gente vê de frente o nosso colo do útero. Então, esse aqui é um útero normal, né? Olha como tá o colo tá límpido, saudável. Aqui a fase inicial, que eles classificam o câncer, né? Em letras e números. Então, aqui a fase inicial, vejam, o câncer começa a se desenvolver aqui. Já aqui na fase final, o câncer já está se desenvolvendo. E no estágio 2B, a gente começa a desenvolver o sangramento, tá? Então, quando a gente começa a ter sangramento fora do nosso período menstrual, é bom começar a se preocupar. Pode ser alguma coisa do colo do útero.
E aqui a gente tem os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo, né? Então, histórico familiar, fumo, o HPV, né? Que é o vírus, que é transmitido por via sexual, que quando instalado, ele vai desenvolver um câncer. Se não tratado, ele desenvolve o câncer. Toda mulher que tem câncer de colo de útero, provavelmente ela teve sim o HPV, ela teve o vírus. Início precoce da vida sexual, isso aqui é um estudo, mas na verdade não foi confirmado. Comprometimento da imunidade, maior número de parceiros sexuais, porque você fica mais susceptível a contrair o HPV, e condições de higiene inadequadas, ok? Mas ninguém tá livre do câncer do colo de útero. Às vezes a pessoa não tem nenhum fator de risco e ela desenvolve o câncer. Mais uma imagem para vocês verem, né? Então aqui a gente tem o colo normal, vejam, límpido. Aqui a gente tem uma lesão de baixo grau, uma lesão, né? Uma lesão de alto grau, e aqui uma lesão é o câncer já aqui, tá vendo? Ele fica nessa coloração e a gente identifica através do exame de colposcopia, né? Que é colocado primeiro o ácido acético, depois o Lugol, ele vai reagindo e aí a gente tem que até às vezes fazer biópsia para ver se aquele pedaço já é confirmado como um câncer. Ok, saímos ovário, tubo uterina, útero, chegamos até a nossa vagina. Na nossa vagina, vejam que ela é toda rugosa, claro que ela não é desse tamanho, tá? Que é só uma representação. Na nossa vagina, a gente tem uma glândula, né? A glândula de Bertolin. Essa glândula, ela desemboca aqui na vagina e ela tem a função principal de lubrificação. Então, ela é muito importante para lubrificação durante o ato sexual e durante até mesmo a saída do bebê, certo? Então, glândula vestibular, né? Também chamada de glândula de Bartholin, ok? Então, essa é a nossa vagina. A gente tem também um câncer que acomete a nossa vagina, né? Que se instala aqui na região da vagina. E notem, ela vai impedir a passagem, então é um câncer muito dolorido. E chegamos à nossa parte externa. Vimos os órgãos internos, chegamos na parte externa. Na parte externa, já falei para vocês naquela imagem anterior, aqui nós temos os grandes lábios, os pequenos lábios, né? O ânus aqui atrás, aqui a gente tem o períneo, a vagina, né? A gente tem a uretra, a saída da uretra e o clitóris. E aqui o monte pubis, né? O monte de Vênus, pubis. E coloquei mais uma imagem para vocês do câncer de vagina. Olha, o câncer de vagina. Então a gente tem uma imagem aqui um pouco pior, né? E aqui já comprometendo quase toda a região vaginal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre menstruação, né? Sobre como ocorre a nossa regulação hormonal. Eu não sei se vocês sabem olhar esses gráficos, né? Mas esses gráficos eles vão dizer, né? Quem controla pela tabelinha vai dizer exatamente o momento que a gente está fértil e o momento em que a gente está propícia a engravidar, por exemplo. Então vamos entender aqui. Aqui a gente tem dias, né? Então o nosso ciclo normalmente tem de 1 a 28 dias. A gente tem duas fases, notem. Fase folicular e a fase luteínica. E aqui a gente tem a temperatura corporal basal. Então a nossa temperatura ela se altera ao longo desse ciclo menstrual, ok? E os níveis hormonais. Que hormônios que estão sendo avaliados aqui? FSH, LH, estrogênio e progesterona. Vamos começar pelo FSH, que é esse azulzinho. Então, na fase folicular, ele tá aqui, baixinho, baixinho. Chegou no 14º dia, ocorre o pico desse FSH, assim como ocorre o pico do LH. Eles têm o pico e eles caem depois na fase luteínica. Já o estrogênio e a progesterona, vamos ver primeiro o estrogênio, que é o cinzinha claro, né? Ele também tem o pico aqui no 14º dia, né? E ele permanece alto na fase luteínica. Já a progesterona, o pico da progesterona é nessa fase luteínica.
Ok, vamos ver então o que está acontecendo lá no nosso ovário, né? Então, o começo do ciclo, a gente começa a contar o dia 1 no dia que a gente menstrua, no nosso primeiro dia da menstruação. E vejam que a nossa menstruação dura por volta de 7 dias. Nos primeiros 7 dias, a gente tá, né, menstruando. Depois que essa menstruação sai, o nosso útero ele fica limpo, né, sem a menstruação, sem resíduo, a gente começa a ovular. Ovular significa saída do ovócito lá dos nossos ovários, em caminho até a tuba uterina. A gente ovula no 14º dia. E olha o que aconteceu no 14º dia. A gente tem FSH, LH e estrogênio aumentados, ok? Então, a gente começa nessa fase de ovulação. Se não ocorre fecundação, né, se o espermatozoide ele não alcança esse óvulo, ou se tem algum método contraceptivo, como camisinha masculina, camisinha feminina, ou o próprio DIU, esse óvulo ele vai se instalar lá na parede uterina, né? Na verdade, ele vai ficar sem fecundar ali, e vai começar a produção desse endométrio. Esse endométrio ele vai engrossando, e aqui no final, né, a progesterona ela vai atuar realizando o engrossamento desse endométrio para o ciclo começar novamente na menstruação no dia 1º. Então, esse caso aqui é um caso para quem não utiliza nenhum método contraceptivo hormonal. Então, para quem usa pílula, para quem usa adesivo, para quem toma injeção, tudo isso aqui se altera. Por quê? Porque dependendo das dosagens que a gente tem aqui, essa ovulação não vai acontecer, né? Então, o intuito de um contraceptivo hormonal é justamente esse: atuar nos hormônios e fazer com que a gente não ovule. Isso é contraditório, né? Tem vários estudos que falam que a utilização desses métodos hormonais, eles causam muitos problemas para as mulheres, porque a gente está mexendo em todo um sistema que funciona, né? Eu não tô falando para vocês, parem de usar métodos contraceptivos. Eu tô falando para vocês buscarem métodos contraceptivos que não sejam a base hormonal. Do que eu tô falando? Tô falando, por exemplo, de um DIU de cobre, né? O DIU de cobre, ele não é um método hormonal. Ele é um método que o cobre, o DIU, ele é instalado aqui, né? E esse cobre, ele vai fazer com que o óvulo não se instale na parede do útero, ele vai impedir, né? Porque ele vai manter o ovário estéril, né? Digamos assim. A própria camisinha masculina, camisinha feminina, alguns outros métodos, ok? Que não vão impedir, né? O nosso funcionamento normal, ok? Lembrando que, além disso, os hormônios, eles têm muitos problemas em relação a quem tem propensão a desenvolver câncer de mama, né? Ele pode causar feridas no colo do útero. Então, N problemas que os hormônios podem causar. Por isso que a nossa atividade de hoje vai ser sobre métodos contraceptivos. Ou de hoje ou de amanhã. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão me falar um pouquinho sobre esses métodos. E vão aprender bastante. Posso garantir isso pra vocês. Bom, e agora a gente chega nas nossas mamas, né? Que também é um órgão que pode ser considerado um órgão do sistema genital feminino. Por quê? Porque as mamas, elas vão servir também para a amamentação do bebê, né? Então, as mamas servem para isso e também é um órgão muito importante durante o ato sexual, né? É uma região endógena, uma região que a gente consegue sentir prazer também, ok? E aqui a gente tem um pouquinho do câncer de mama, né? Alguns sinais que levam a achar que a gente está com câncer, por isso que o autoexame é muito importante de ser feito, né? Então, enrijecimento, inchaço, ondulação, né? Sulcos, mudança de textura, vermelhidão, secreção, retração dos mamilos, aparecimento de veias, pele com textura de casca de laranja, caroços, que é o mais comum, que a gente não identifica só na mama, mas também na região das axilas, mudança no formato, erosões e coceiras, né? Então aqui algumas outras imagens também para vocês verem as alterações do câncer de mama. Por isso que o autoexame é muito importante.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos!